Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos voltando aqui a mais uma videoaula do nosso canal Filosofia para Iniciantes. Eu sou o professor Luciano e a gente já está aqui nesse projeto há algum tempo, tentando aqui crescer junto com vocês na filosofia do pensamento do filósofo Gilles Deleuze. Hoje a gente vai fazer mais uma aula sintética para sintetizar a nossa aula anterior, né, as aulas anteriores sobre filosofia moderna, e tentar fechar aqui com o Kant, passando para Deleuze, né, especificamente Deleuze lendo Kant e fazendo as suas críticas. Bom, hoje eu vou explicar como eu expliquei em sala de aula. Vamos começar. Fica conosco aí, se você não curtiu, curta aí, se inscreva no canal, que provavelmente mais para frente aí a gente terá aulas exclusivas para quem faz parte do canal, para quem é inscrito, aulas gratuitas, então não fique de fora, tá? Participe aí, se você quiser aprender filosofia de verdade, venha conosco. Bom, vamos fazer um resumo da filosofia moderna, de Descartes até Kant. Bom, vamos começar explicando o empirismo, depois a gente vai para o racionalismo, na qual Descartes, o próprio Kant, se encontra. Bom, gente, o que seria o empirismo? De uma forma bem básica, bem sintética. O empirismo, assim, segundo John Locke, o John Locke é um empirista inglês, só que ele ali está estabelecendo ainda as bases do conhecimento a partir da experiência. Ele vai dizer que a experiência, o conhecimento, ele só existe a partir do momento que você experimenta, que você tem a experiência. Né? Ou seja, o que quer dizer experiência? É você ter contato com o mundo ao seu redor e com as coisas que o cercam. Isso é experiência. Então, vou dar um exemplo básico que eu dei em sala de aula, né? Já do ponto de vista da ciência. Porque o conhecimento empírico é um conhecimento que tem que validar o conhecimento científico. Ele tem que ser uma base sólida para o conhecimento científico. E eu vou mostrar os problemas que Kant encontrou também. Né? Então, vamos dar o exemplo. O meu dedo, eu pego o meu dedo, coloco meu dedo no fogo, o meu dedo queima. Isso é uma experiência. É uma experiência, e toda experiência ela é única, irrepetível, singular e finita. Ela não se repete. Então eu vou melhorar o fato. Eu peguei meu dedo, coloquei o dedo no fogo, às 4 horas da manhã, eu estava ouvindo Pose do Rodo, estava ouvindo Djavan e meu dedo queimou. A pergunta que eu faço para os alunos é: esse acontecimento vai se dar novamente? Isso vai acontecer de novo? Eles dizem que não. A maioria diz que não. Não vai acontecer de novo, porque as nossas experiências são únicas, irrepetíveis, singulares e finitas. Bom, mas esse conhecimento é um conhecimento que se dá a partir do objeto. Ele se dá no objeto, mas também se regula no sujeito. Você tem no objeto as qualidades primeiras e você tem no sujeito as qualidades segundas. E essas duas qualidades é que vai se tornar as ideias simples. E depois você terá as ideias complexas, que são as ideias de juízo, julgamento, é que você infere, já colocando o sujeito na experiência, né? E fazendo uma ideia complexa. Bom, mas isso é só para a gente ter uma noção. Isso era John Locke. Tá? O John Locke vai fazer essas configurações ainda, em princípio. O Kant está mais sofisticado, que vocês vão ver. Bom, vamos passar para o racionalismo. Então, antes de passar para o racionalismo, vamos tentar fazer ciência com o empirismo. O John Locke ele vai dizer que para você saber o que acontece quando você está em cima do prédio de 10 andares, o que acontece se você pular? Você tem que pular. Antes de pular, você não tem conhecimento. Ou seja, não há conhecimento, não há ideias inatas no empirismo. A partir de Locke, Locke, Berkeley e Francis Bacon, também, David Hume mais para frente, esses filósofos não aceitam o conhecimento anterior à experiência, como quer o Descartes. Eles estão vindo pós-Descartes. Né? E o Descartes também está seguindo uma tradição anterior a ele, que é o conhecimento todo da patrística e da escolástica da Idade Média. Tá? Conhecimento esse, que é um conhecimento voltado para o infinito, a eternidade, que era Deus. Tá? O conhecimento teológico. Mas, enfim, voltando aqui para o empirismo, o John Locke quer que você pule o prédio de 10 andares para saber o que acontece. Você não morre pulando o prédio. Né? Qualquer conhecimento que você coloque aí já é um conhecimento anterior ao sujeito. Porque ou anterior ao fato, anterior ao objeto. Esse conhecimento anterior ao objeto só pode vir das ideias. E eles não estão falando de ideias mentais, psicológicas, racionais. Estão falando de ideias na própria experiência, no próprio objeto. E aí, essa relação sujeito-objeto, nós já demos aula sobre isso, tem muita videoaula aí anterior a essa, que a gente fala do sujeito e do objeto. Beleza? Então, os empiristas, eles são, obviamente, pautados no objeto, no fato, no acontecimento. Tá? E os acontecimentos das experiências, elas são finitas, elas se acabam, elas são singulares, porque só existe uma vez, elas não se repetem, não acontece de novo da mesma forma.
elas são únicas e elas são, como já dissemos, irrepetíveis, são experiências. Então, qualquer coisa que você disser sobre o que é pular de um prédio de 10 andares antes de pular é um conhecimento subjetivo, não é um conhecimento verdadeiro. Um conhecimento subjetivo. Ora, conhecimento subjetivo não faz ciência. Bom, mas olha só, se eu quiser fazer ciência com o empirismo, e se o conhecimento ele é único, irrepetível, singular e finito, se eu quiser produzir um remédio pautado no conhecimento empírico, né, se eu tenho uma dor que perdura mais de um ano, eu teria que produzir 365 medicamentos diferentes para a mesma dor. Isso, como diz um aluno, eu iria morrer de overdose. O meu corpo não ia sustentar e nem a natureza teria matéria-prima orgânica para produzir a quantidade de remédio para uma pessoa. Isso para uma pessoa naquele exato momento, naquele ano. Então você teria aí mais de 2 bilhões de pessoas, aí, dando um exemplo bem básico, você teria aí que multiplicar por 360. A gente não tem essa quantidade. Então não existe maneira, no mundo sensível, tá? E o empirista, ele trabalha com o corpo, e as primeiras faculdades do corpo são as bases sensoriais, são os 5 sentidos. A gente não teria aí como ter conhecimento a partir dos 5 sentidos, nenhum conhecimento mental que desse conta dessa quantidade de medicamento. Então, fazer ciência no empirismo é possível? Mas você não tem algo muito interessante e muito importante para fazer ciência. A ideia de eternidade, a ideia de para sempre. Eu quero um remédio que, se eu tiver uma dor durante um ano, eu tenho que usar o mesmo medicamento. E daqui a 50 anos, se eu for usar esse medicamento tem que fazer o mesmo efeito, e é o único medicamento. Ora, isso não pode se dar no empirismo, porque falta ao empirismo o conceito de eternidade. E de onde está esse conceito de eternidade? Ora, provavelmente vem do outro campo de conhecimento que vai se opor ao empirismo, que é o racionalismo. Por isso que eu sintetizei a ideia de eternidade. Tá? O que seria essa ideia de eternidade? Seria a ideia de tempo, mas não o tempo finito. O tempo finito é o tempo presente. Presente, por que ele é finito? Porque ele passa. A partir do momento que você está no presente, tudo já aconteceu. Ou seja, tudo já virou antigo presente, não passado. Porque o Deleuze vai explicar o que é o passado. Em outra oportunidade aqui podemos falar. Eu já disse lá na terceira síntese, né, eu já dei uma aula sobre a síntese do tempo, mas vou dar uma aula um pouco mais sofisticada, né, se você ficar conosco aqui. Beleza? Ora, então o racionalismo ele teria a ideia de eternidade. Descartes vai usar essa ideia de eternidade dizendo, fundando o conceito de ideias inatas, ou seja, uma ideia que já nasce com o sujeito antes do sujeito conhecer qualquer coisa. Né? Ele dá um exemplo lá de geometria, né? O triângulo, o retângulo, a gente já teria certas noções, mas isso nada mais é do que algo psicológico, pessoal. Né? Essa ideia de anterioridade é uma ideia que só existe no sujeito, ela não existe em si mesmo. Você não tem, segundo os empiristas, como experimentar o eterno, experimentar a eternidade. Por quê? Porque a eternidade pressupõe algo para sempre, e as experiências são singulares, elas são únicas e elas não se repetem. E a eternidade pressupõe repetição. Repetição, mas do mesmo, não repetição de coisas diferentes. Né? Ou seja, você já nasce com conhecimento. Obviamente, eu já falei isso para os meus alunos, um conhecimento inato é um conhecimento que vem de outra vida. O Platão tinha esse conhecimento. O Platão aplicou esse conhecimento na filosofia. Na sua filosofia chamou isso de ideia. Mas a ideia de Platão vem de um Deus, vem de um campo divino chamado demiurgo, as formas perfeitas, que não estão no campo empírico, no campo da experiência, que em Platão chama-se mundo sensível. Tá? Estaria no mundo das ideias, na qual a subjetividade, que em Platão ainda é razão, porque está fora do sujeito, vem do objeto para o sujeito, né? Essa razão contempla essas ideias. E essas ideias não estão no mundo. Né? Essas ideias estão num campo divino, né? E que é para lá que a filosofia do Platão se dirige, né? Numa espécie de lembrança ou reminiscência. Até aí, tudo bem? Bom, então voltamos para a ideia de eternidade. Os racionalistas têm essa ideia de eternidade. Leibniz, né? Principalmente Descartes. Não vou colocar Spinoza aqui como racionalista nesse momento, não. Pegou a visão? Bom, embora o Spinoza, quando ele for falar da natureza, a natureza do Spinoza é fechada. Tá? Então a natureza de Spinoza deveria ser aberta, um todo aberto, mas é um todo fechado. Mas isso é questão para outra aula. Tá? Ou pesquisa aí nas nossas videoaulas, parte em que eu falo de Spinoza. Beleza? Aí eu ainda preciso de mais sofisticações para falar de Spinoza. Bom, a eternidade ela é cara aos racionalistas. Os racionalistas possuem a ideia de eternidade. E também possuem a ideia de Deus. Tá? Então, ideia de Deus e ideia de eternidade estão ligadas à questão de tempo. Tá? É um tempo que é estático. É um tempo que é o aqui, o agora. Né? Podemos chamar de Kairos, podemos chamar de Cronos, não faz diferença. Só não pode chamar de Aion, que é o Deus do tempo que o Deleuze costuma usar. Bom, mas eu quero fazer ciência aqui no racionalismo. Então, o racionalismo, ele vai produzir o medicamento. Né? Esse medicamento serve para hoje, amanhã e sempre. Olha aí. Ele tem a ideia de para sempre, que está implícito na noção de eterno, tá? De tempo eterno, que é o para sempre, o para sempre. Então, esse remédio vai fazer o mesmo efeito para sempre. Só qual é o problema do racionalismo? O racionalismo destitui do seu campo de conhecimento a experiência. Os racionalistas vão direto
ao objeto, mas o objeto em si. Um objeto que, se é em si, não tem experiência, não passa pelo campo corporal do sujeito, vai direto, é uma relação da ideia com a coisa em si, a ideia com o mundo fora desse, né? Ou um campo psicológico muito amplo, que é o campo divino, tá? Só que se você for criar um medicamento aqui, é um medicamento que dura para sempre, mas ele não tem, ele não foi testado, esse remédio nunca foi testado. Você tomaria um medicamento que nunca foi testado? A pessoa chega com você e fala que eu tenho uma diabólica, eu tenho um remedinho aqui, eu tenho uma pílula. Você tomaria? Nunca foi testado por ninguém, você será o primeiro. Ou seja, você é cobaia. Você não pode ser cobaia, você vai morrer. Esse remédio nunca foi testado, não tem veracidade, não passou por fatos, por recolhimento de dados, né, checagem de elementos, né, testes, comparações, causalidades, efeitos. Tudo isso seria necessário e se encontraria na experiência. Pegou a ideia? Então, não existe no racionalismo a questão da experiência. Você já parte de uma ideia e aplica essa ideia na experiência, mas essa ideia nunca foi experimentada, tá? É uma ideia puramente mental. Ora, não podemos também fazer ciência com racionalismo. Então chegamos num impasse. Nem o empirismo te dá uma ideia de universalidade, né, de eternidade para sempre, e nem o racionalismo te dá uma ideia de experiências singulares, ou seja, é puramente ideia. Ideias puras não pode fazer ciência. Bom, chegamos então em Kant. O Kant vai fazer a seguinte questão. Ele vai, antes de colocar a questão do Kant, ele vai encontrar uma oposição sem fim entre empiristas e racionalistas, né? E ele vai tentar conciliar esses dois conhecimentos. Mas Kant ainda era um racionalista. O que houve para Kant se despertar do conhecimento racionalista e pular para o seu próprio conhecimento, fundar um conhecimento novo chamado criticismo kantiano? Olha, o próprio Kant vai responder isso. Vai dizer que David Hume foi o filósofo que o despertou do sono dogmático. O que é dogmatismo? São verdades eternas, sem questionamentos. Então, conhecimentos racionais, no racionalismo, ligado à eternidade ou a Deus, são dogmas. Ou seja, são conhecimentos que você não tem como questionar. E também são inválidos no sentido do que um homem chega numa mulher e acabou de encontrá-la em 10 segundos, ele diz, eu te amo, eu quero casar com você, você é a mulher da minha vida. Ou seja, ele nem experimentou a relação. Ele simplesmente condenou essa pessoa a uma verdade eterna, sem poder dar a chance dessa mulher de questionar esse amor, essa eternidade de amor, esse casamento. Ou seja, é um sufocar da vida, é um aprisionamento da vida. Então Kant vai perceber isso. E a primeira questão do Kant é, existem juízos sintéticos a priori? O Kant, a partir de enunciados, a partir de juízos, né? Juízos a priori, juízos a posteriori, né? Juízos a priori são juízos racionais, juízos a posteriori são juízos empíricos, tá? Ele vai juntar o empírico e o racional numa coisa só, e vai chamar todos dois de psicológico, e aí ele vai fundar um outro conhecimento. Mas olha a pergunta que ele coloca. Existem experiências que não precisam de ser experimentadas? Por quê? Porque toda experiência, ali em Locke, no empirismo, você precisa de experimentar. Tem como você não precisar pular de um prédio já tendo pulado? Ou tem como você ter a experiência de pular de um prédio sem nunca ter pulado? Essa é a pergunta do Kant, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito do a priori e do a posteriori, vai entrar de uma forma en passant, de uma forma bem superficial, porque é uma aula didática. A pergunta séria do Kant filosófica, que está lá no seu livro Crítica da Razão Pura, existem juízos sintéticos a priori? Ou seja, existem experiências que não precisam de experimentação? É essa que é a questão. Bom, o Kant vai fundar, a partir dessa pergunta, o campo transcendental. O que seria o campo transcendental? Aplicar na experiência singular, única e irrepetível, o para sempre, o racional. O eterno. Aplicar a eternidade nas experiências sensíveis. Então, como que ele faz isso? A gente já descobriu que ele fez isso. Como que ele faz isso? Olha, como ele está vindo numa pegada da linguagem, de enunciados, sujeito, predicado, complemento, ele vai usar o termo para sempre, ou simplesmente sempre. Tá? Quando ele usa a palavra sempre tem a ver com o eterno. Agora, como eu aplico a palavra sempre e transformo a experiência, que é posterior, que é posterior, em a priori, em não experimentado? Vou revelar. Vamos usar o exemplo que eu usei no início. Eu peguei no meu dedo, coloquei no fogo e o meu dedo queimou. Né? Peguei meu dedo, coloquei meu dedo no fogo às 4 horas da manhã e o meu dedo queimou. Enfim, isso é uma experiência singular, irrepetível e finita. E única. Agora, vamos trazer o mesmo enunciado já com o conceito, a palavrinha sempre, que é um transcendental. É o que o Kant usa como transcendental. Ele chama transcendental de espaço e tempo. O tempo organiza a subjetividade, o espaço organiza os objetos, os objetos. Então, ele une os dois, sujeito e objeto, mas aplica na categoria de objeto algo que é transcendental. Só que esse transcendental do Kant vem daquele psicológico que a gente falou anteriormente. Ele divide o psicológico em duas partes. Agora, o psicológico deixa de ser psicológico, o subjetivo deixa de ser psicológico,
e passa a ser também transcendental. Deixa de ser unicamente psicológico, o subjetivo contém dentro dele o transcendental. E o que é transcendental? É a eternidade. Vamos explicar. A frase ficaria assim: sempre que eu puser o dedo no fogo, o dedo vai queimar. Ponto. Chegamos ao X da questão. É uma experiência que eu não preciso de experimentar. É uma experiência transcendental. Beleza? Então a aula vai começar agora. O que seria essa experiência transcendental? Esse para sempre. Olha só, vou dar um exemplo. Uma coisa é você dizer, eu te amo, que é uma experiência única, singular, repetível, finita. Outra coisa é você dizer, eu para sempre vou te amar. Eu estou colocando essa experiência de amar numa eternidade, num para sempre. Quando eu faço isso, eu condeno a pessoa ao meu sentimento para sempre. Isso é terrível. Isso para o Nietzsche vai ser terrível. O filósofo que virá posterior, não só Nietzsche, mas Hegel, Heidegger, Kierkegaard, Henri Bergson, todos esses filósofos, até Deleuze, claro, Deleuze um pouco mais distante, com muito mais sofisticação, juntando quase todos esses filósofos, vão criticar essa abominação que o Kant coloca, porque o transcendental anula as experiências sensíveis. Por quê? Porque no transcendental não precisa de experiência. Ou seja, contém experiências, mas a ela está aplicado uma base psicológica, ou seja, uma base transcendental, uma base subjetiva. É aplicar numa experiência objetiva uma subjetividade, que é a ideia de eternidade. Então, o que seria agora essa ideia de transcendental? Que é a ideia de eternidade. Você não precisa mais de experimentar, basta você seguir algo que já foi feito por alguém. Ou seja, o transcendental, em Kant, é uma lei. E toda lei se resume da seguinte maneira: faça do jeito que eu estou dizendo que é para fazer, que esse acontecimento se dará dessa ou daquela maneira. Ou seja, existe um sujeito ainda que determina como que as experiências vão ser dadas, sendo que as experiências são únicas e irrepetíveis. A partir do momento que você aplica o transcendental numa experiência singular, você anula a pluralidade da experiência. Você anula a caoticidade da experiência e passa a viver num acontecimento que já se deu no passado. Por isso que os empiristas não sabiam de onde vinha essa ideia de que eu já sei o que acontece se eu pular de um prédio de 10 andares. Eu já sei. Sabe de onde vem essa ideia? Essa ideia vem de uma lei moral. Chegamos aqui à lei, chegamos à ideia de lei moral. O que eu pergunto para os meus alunos? Chego para uma garota, claro que pode ser o machismo, mas chego para um garoto também, você já trocou o pneu de carro? O aluno vai dizer não. Aí eu pergunto para outro aluno, como que se troca pneu de carro? Alguém sabe? O aluno levanta a mão. Eu sei, professor. É assim, assim, eu tiro o desparafuso do pneu, coloco o macaco, desparafuso do pneu, enfim. Aí eu falo, se você pegar esse texto, isso que você falou, e transformar num texto, qual é o nome desse texto? Ele vai dizer, professor, é um tutorial, é um manual. Ou seja, todos os tutoriais, todos os manuais, todas as técnicas são leis. E toda lei é moral. No sentido que isso é aplicado em todas as instâncias da nossa vida. Isso é uma lei moral. Kant, filósofo da lei moral. Ele, como transcendental, ele resolveu o problema da experiência, mas condenou todo mundo a não experimentar o novo, e sim experimentar aquilo que já aconteceu. Ou seja, toda a nossa vida é feita de acontecimentos que todo mundo já experimentou antes. Então seu pai te proíbe de ir na balada porque seu pai é um moralista, porque o seu pai está anulando a sua experiência de ter contato, afetos, né, múltiplos com a balada. É isso que o Deleuze vai pegar. O Deleuze vai tirar o transcendental do sujeito e vai colocar o transcendental de volta no objeto. Ou seja, e vai dar ao transcendental a diferença pura. Cada vez que você experimenta algo, esse algo se torna outra coisa, ou se torna nada. Vou dar um exemplo. Vocês estão vendo esse livro aqui. Vocês não eram para saber que isso é um livro. Quando vocês chamam isso aqui de livro, vocês já estão aplicando a categoria subjetiva, vocês já estão aplicando a categoria do sujeito. Então, quando você aplica o transcendental no objeto, o objeto não existe mais. O objeto deixou de existir. Então, isso serve para as nossas experiências. As nossas experiências, elas não existem, elas acontecem. Então, vai nascer com Deleuze o conceito de acontecimento ou de simulacro. Não temos aqui um livro, temos aqui um acontecimento. Que esse acontecimento é que vai gerar, daí, na nossa cabeça, uma repetição, mas não é uma repetição de representação. Não é uma representação. Eu não estou trazendo para a minha consciência uma representação, porque eu nem tenho consciência. Porque quando eu digo consciência, eu já estou anulando as experiências mentais. E as experiências mentais são fluxos, são intensidades. Para Deleuze, só existem intensidades dentro do campo do sujeito, dentro do campo do objeto. São intensidades, né? Não existe essa relação separada. Nós temos uma única questão, que é o puro acontecimento. É o que acontece. É o efeito que acontece, é que nós poderemos dizer o que é. Só poderemos dizer a partir do efeito. Pode ser que esse livro seja encontrado com esse mouse. Então ele não pode ser um livro. Ele é o efeito do encontro dos dois. É um acontecimento. É um incorporal. Beleza? Ficaremos aqui e traremos mais encontros aí, que agora a gente pode chegar em Deleuze com mais força. E a gente vai bater em Kant
com uma nova leitura de diferença e repetição, embora a diferença e repetição já esteja colocado aqui, né? Por exemplo, eu ponho a minha mão assim, a bola de vôlei vem, o que eu tenho que fazer? Acertar a bola. Só que na hora que eu vou bater, a minha mão passa direto, a bola passa para trás, eu tropeço uma perna na outra e eu caio. Eu sei jogar vôlei? Não. E o que eu tenho que fazer, alunos? Eu tenho que aprender as técnicas do vôlei? Não. O barato para Deleuze é viver a intensidade dessa experiência que é ridícula, porque o novo é ridículo, porque ele passa a ser uma lei e ele perde a ridicularidade. Essa ridicularidade o Deleuze chama de simulacro, de afeto, de intensidade ou do próprio tempo. Vamos trabalhar o tempo, né? O Deleuze vai mostrar que existe 3 sínteses do tempo. Um tempo que é esse tempo da experiência, um tempo que é o tempo da eternidade e um terceiro tempo, uma terceira síntese, que é um encontro dos dois, mas que não cai numa lei, não cai numa representação, cai numa pura forma vazia, né? O tempo saiu dos seus gonzos, o tempo perdeu o eixo, o tempo vai perder a sua cronoticidade, né? Vai perder os deuses, o tempo não terá mais nada de tempo, apenas efeitos incorporais. Beleza? Chegamos ao final da nossa aula. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Se você não aprendeu Kant aqui com Deleuze, não aprenderá Deleuze e nem Kant. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês critiquem aqui, porque isso aqui vai ser uma base da nossa tese de mestrado, da nossa dissertação de mestrado. Até a próxima.